A ideia da aposentadoria surgiu na Alemanha no final do século XIX. Ela tinha como ideia dar uma pensão aos trabalhadores do comércio, da indústria e da agricultura que atingissem mais de 70 anos. No Brasil, essa ideia surgiu apenas em 1923 e só atendia aos ferroviários. Tinha como objetivo amparar essa classe após que elas chegassem em uma idade avançada e não pudessem mais exercer nenhuma função remunerada. O Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, é a junção de dois institutos, a Administração Financeira e o Instituto de Previdência Social. Ele tem como objetivo atender às necessidades de seus contribuintes. Em 2017, contava com 50 milhões de assegurados e 33 milhões de beneficiários. O INSS está validado na CLT, mas ele também vale para autônomos. É pago uma contribuição mensal, que pode variar de acordo com o salário, mas que vai de 8% a 11%. A aposentadoria é um direito social instituído pela Constituição e é uma garantia fundamental de todo cidadão brasileiro. A aposentadoria é um seguro concedido ao trabalhador que pagou suas contribuições mensais ao Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, podendo ter 5 formas de se aposentar, sendo elas por idade, compulsória, por tempo de serviço, por invalidez, por tempo de contribuição ou especial. Aposentadoria por idade. Quando um trabalhador urbano chega aos 60 anos se for mulher e aos 65 anos se for homem, já pode entrar com pedido de aposentadoria, sendo necessário ter no mínimo 180 contribuições, ou seja, 15 anos. Para trabalhadores rurais, a regra é um pouco diferente, já que mulheres podem entrar com 55 anos com pedido e homem com 60. Sendo necessários também comprovar que durante 15 anos esteve trabalhando na roça, por meio de contratos e notas fiscais. Aposentadoria por tempo de contribuição. Quando o trabalhador chega aos 30 anos de contribuição se for mulher e 35 anos de contribuição se for homem, ele já pode entrar com um pedido de aposentadoria. Em algumas profissões, o tempo pode variar, como por exemplo com os professores. Ao chegarem aos 30 anos de contribuição se for homem e aos 25 anos de contribuição se for mulher, ele já pode entrar com um pedido. A aposentadoria por invalidez é dada ao trabalhador que não tem condições nenhuma de exercer nenhuma função remunerada. Primeiro, é feita uma perícia para constatar se o trabalhador tem ou não condições de exercer alguma função. E logo após, é pedido o auxílio-doença. Durante esse período do recebimento do auxílio-doença, é feito outras perícias para constatar se será permanente o auxílio ao trabalhador, sendo chamado de aposentadoria por invalidez. Para ser beneficiado com a aposentadoria por invalidez, tem de contribuir antes de ser portador da doença e tem de ter contribuição de no mínimo 12 meses. A aposentadoria especial é aquela destinada a pessoas que trabalham a condições insalubres ou pessoas que estão expostas a condições prejudiciais à sua integridade física. Nesse caso, para entrar com pedido de aposentadoria, é necessário ter um laudo médico atestando que realmente a pessoa trabalhou com agentes nocivos e o tempo necessário de trabalho e de contribuição pode depender de acordo com a profissão e com o grau de insalubridade. A regra 85/95 nada mais é do que a aposentadoria por tempo de contribuição, sendo necessários ter no mínimo 30 anos de contribuição se for mulher e 35 anos de contribuição se for homem. Nessa regra, aplica-se o princípio de que a soma da idade mais a soma do tempo de contribuição tem que dar o resultado de 85 anos se for mulher e 95 anos se for homem. Por exemplo, uma mulher de 55 anos que começou a trabalhar aos 25. Ao chegar aos 55 anos, ela já chegou aos 30 anos de contribuição. Se formos somar a sua idade mais seus 30 anos de contribuição, a gente chegou ao número 85, ou seja, ela já pode entrar com pedido de aposentadoria. É possível notar que mulheres se aposentam mais cedo. Mas por que dessa diferença entre homens e mulheres no tempo de aposentadoria? Bom, a maioria das vezes, mulheres ganham menos do que homens, e elas estão mais sujeitas à informalidade e ao desemprego, além de a maioria das vezes exercerem dupla jornada e ainda terem que cuidar de casa, filhos e etc. Mas muita gente é contra essa diferença. Argumentam-se que mulheres vivem mais tempo do que homens,
em média 7,2 anos a mais, além de serem maioria da população, representando 51% dos brasileiros. A reforma da Previdência é necessária, já que as despesas do Brasil com a Previdência são incompatíveis com a conjuntura econômica e demográfica do país. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil gasta mais de 13% do seu PIB com Previdência. O percentual é superior ao de países como Noruega, Alemanha, Suécia e Suíça, que são mais ricos e mais envelhecidos do que o Brasil. Isto é, o Brasil gasta mais com aposentadorias do que muitos países que estão em melhores condições e que possuem maior concentração de idosos na sua pirâmide etária. Além disso, tal cenário só tende a piorar, já que a perspectiva de envelhecimento da população brasileira aumentará mais os gastos do governo com a Previdência. Projeções do IBGE dizem que em 33 anos, a população idosa representará mais de 1/3 dos brasileiros. Porém, é pertinente afirmar que não há superávit na Previdência brasileira. Pelo contrário, o que existe é um amplo e crescente déficit. De acordo com o Ministério do Planejamento, o déficit que de 2014 foi de 130 bilhões, em 2 anos praticamente dobrou, chegando a 258,7 bilhões em 2016, valor que corresponde a aproximadamente 4,2% do PIB brasileiro. Dessa forma, a reforma da Previdência é fundamental para o país. O sistema previdenciário vigente é insustentável e cheio de distorções, e gera um enorme déficit, e sua manutenção teria um impacto veementemente negativo no futuro do Brasil. A reforma da Previdência conta com 22 pontos, sendo os 4 principais: a mudança da idade mínima de aposentadoria com regras de transição até 2042 de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, 60 anos para professores de ambos os sexos e 55 anos para policiais e pessoas que trabalham com profissões insalubres. Também apresenta a mudança do tempo mínimo de contribuição de 15 anos para segurados INSS e de 25 anos para servidores públicos. Além de um novo cálculo do valor da aposentadoria, começando de 60% para os 15 anos de contribuição até 100% para os 40 anos de contribuição. Outro ponto dessa mudança seria que as receitas previdenciárias deixariam de ser submetidas à DRU. Uma das mudanças que eu vou explicar é o tempo de contribuição. O texto diz que será de 25 anos o tempo mínimo de contribuição para servidores públicos se aposentarem e de 15 anos nos trabalhadores atuais do INSS. Mas quem se aposentar com 15 anos de trabalho vai receber um benefício parcial de apenas 60% do valor. O cálculo aumenta conforme os anos de contribuição, podendo chegar até o valor integral, com 40 anos de trabalho. Outra mudança também seria em relação à idade mínima. O texto também cria uma regra de transição, que seria, a cada 2 anos, aumentaria 1 ano de contribuição, até chegar ao valor de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, no ano de 2042. Outra mudança será o fim dos desvios para a DRU. Pela nova proposta, a arrecadação com contribuições à Previdência deixa de ser submetida à desvinculação da Receita da União, a DRU. Hoje, esse mecanismo permite desvincular 30% da receita dos tributos do sistema previdenciário para cobrir outros gastos públicos. Na prática, como a Previdência sempre fecha com déficit, o governo acaba sempre precisando repor esses gastos públicos. Outra coisa seria as mudanças no cálculo de benefício. No cálculo do valor da aposentadoria, o trabalhador do INSS que se aposentar com 15 anos de contribuição terá seu benefício cortado em 40% do valor integral, ou seja, ele só vai receber 60% das suas médias de contribuição. O governo propõe que esse valor aumente gradativamente em velocidade mais rápida, conforme o tempo de serviço, até alcançar 100% das contribuições quando chegar aos 40 anos de trabalho. Para calcular o salário base, é feita uma média aritmética simples, que consiste em todos os salários desde julho de 1994 com seus valores atualizados. Pegam 80% dos maiores salários e descartam os outros 20%. Por exemplo, uma pessoa que trabalhou durante 25 anos, o que equivale a 300 meses. 240 meses são usados, os outros 60 são desconsiderados.
O salário desses 240 meses são somados e logo após divididos. Aí já está pronta o salário base. O salário depende muito do tipo de aposentadoria da pessoa, como, por exemplo, numa aposentadoria por invalidez. A pessoa recebe 100% dessa base. Já em uma aposentadoria por idade com tempo de contribuição mínimo, a pessoa recebe 70%. O gráfico acima mostra a arrecadação e a despesa no ano de 2017. Ele possibilita a comparação entre as diferentes categorias. O setor urbano, por exemplo, tem grande déficit absoluto em reais, mas é o que tem a menor relação entre contribuição e despesa. Por outro lado, o grupo dos militares, que tem menor gasto, é o que menos recebe contribuição. O sistema dos militares e a Previdência Rural do Brasil arrecadaram em 2017, respectivamente, 8% e 7% do que gastaram com benefícios. O rombo de 270 bilhões é o resultado total e inclui todos os regimes da Previdência, iniciativa privada, poder público, trabalhadores urbanos e rurais e servidores civis e militares. A aposentadoria dos trabalhadores rurais foi estabelecida pela Constituição de 1988, com regras menos rígidas, levando em conta as particularidades do trabalho no campo. Um trabalhador rural contribui por menos tempo e pode se aposentar mais cedo do que quem está na cidade. Atualmente, esse regime paga benefício a 9,5 milhões de aposentados. Isso significa que, dividindo todas as despesas pelo número de beneficiários, se chega a um custo médio mensal de cerca de R$ 1.061 por aposentado. O governo argumenta que a aposentadoria dos servidores é o principal foco da versão da reforma da Previdência. O déficit entre os servidores civis também vem aumentando ao longo dos anos. Em 2017, também bateu recorde, 45 bilhões de reais. Entre aposentados e pensionistas, os beneficiários do sistema de servidores da União são cerca de 630 mil. Isso que significa que eles custam mensalmente, em média, cerca de 10,4 mil. Menos da metade disso foi coberto com arrecadação. É o maior regime da Previdência no Brasil e também o que guarda a melhor relação entre arrecadação e pagamento. Entre 2009 e 2015, por exemplo, conseguiu o superavitário, ou seja, naqueles anos especificamente, o valor arrecadado de trabalhadores na ativa foi maior do que os gastos com benefício. Desde 2014, no entanto, tem perdido a arrecadação, um reflexo do aumento do desemprego e da crise no Brasil. Por outro lado, o gasto com benefício só aumentou, saltou de cerca de 375 bilhões em 2014 para pouco mais de 570 bilhões em 2017. O Brasil tem, só nesse regime, mais de 20 milhões de aposentados. Eles custaram, em 2017, em média, R$ 1.751 mensais. Os militares das Forças Armadas foram excluídos da reforma de Michel Temer logo no início. O argumento do governo foi de que as mudanças do sistema militar seriam feitas na segunda reforma da Previdência. Considerando que o sistema militar tem, atualmente, entre os servidores na reserva e pensionistas, cerca de 630 mil beneficiários. O custo de cada um é mensalmente superior a 11 mil. É uma despesa per capita maior do que servidores civis, mas com a diferença de que a contribuição dos militares é bem menor. No gráfico a seguir, pode ser observado a média de valores de aposentadoria por região do Brasil, no ano de 2016 e 2017. A região que houve uma média salarial maior foi a região Centro-Oeste. Na maioria dos estados, no ano de 2017, a média salarial aumentou, com exceção do Centro-Oeste. Vantagens da reforma da Previdência. A idade mínima. Segundo alguns estudiosos, a mudança na idade mínima para requerer aposentadoria representa um aumento na expectativa de vida. Para eles, o envelhecimento da população e a queda na taxa de fecundidade também representam uma vantagem. Aposentadoria rural. Especialistas definem como vantagem as melhores condições de vida nas áreas rurais, que a reforma da Previdência pode oferecer. Além disso, eles acreditam que tais mudanças diminuirá o número de fraudes e, consequentemente, equilibrará as contas do INSS, no que tange os benefícios rurais. Fim das condições especiais para policiais federais. Atualmente, os policiais federais têm condições especiais para se aposentarem. Com a reforma, essas condições deixarão de existir, e alguns estudiosos consideram essa mudança uma vantagem, visto que estabelecerá maior igualdade de regra para todos os trabalhadores.
A exclusão de servidores estaduais e municipais. O texto do governo prevê que os servidores estaduais e municipais, incluindo professores e policiais civis, se apresentem sobre as regras do estado e município para o qual trabalham. Para muitos especialistas, essa é uma vantagem bastante considerável da reforma da Previdência. Pensão por morte. Desvincular a pensão por morte do salário mínimo, bem como o fim do benefício integral e da acumulação, que representa uma grande vantagem para os cofres do INSS. Com a legislação vigente, muitos beneficiários acumulam pensões e aposentadorias, e esse gasto equivale a 3% do PIB brasileiro. Com a aprovação da reforma previdenciária, esse gasto será reduzido a 1%. Benefícios assistenciais, BPC e LOAS. A reforma prevê o fim da vinculação de benefícios ao salário mínimo, além de aumentar a idade mínima de 65 anos para 70. Essa mudança também oferece uma vantagem financeira, visto que os valores pagos por esses benefícios serão reduzidos consideravelmente. Fim do benefício integral e da paridade. O texto prevê o fim do benefício integral de aposentadoria para servidores públicos e da paridade de reajuste salarial entre servidores ativos e inativos. Essa medida estabelecerá maior igualdade de regra para todos os trabalhadores. Teto do INSS e aposentadoria complementar. A mudança no valor da aposentadoria. A reforma propõe a redução do valor da aposentadoria para 51% sobre as melhores contribuições para um ponto percentual por ano adicional de contribuição. Isso terá um impacto bastante vantajoso para as contas da Previdência. A regra de transição. Caso seja aprovada, a reforma da Previdência permitirá que homens a partir de 50 anos e mulheres a partir de 45 poderão se aposentar sob as regras atuais, desde que paguem um pedágio de 50% sobre o tempo de contribuição restante. Isso preserva os direitos de quem está próximo da aposentadoria. Algumas desvantagens são a idade mínima, porque para outros especialistas, a idade mínima elevada equivale aos padrões de países com melhores condições de vida e com maior população idosa. Isso vai de acordo com a realidade brasileira. A aposentadoria rural. Ainda existe muita desigualdade no campo, principalmente nas regiões norte e nordeste, e é comum que esses trabalhadores comecem a trabalhar mais cedo e tenham grandes dificuldades para comprovar renda, sobretudo no que tange à agricultura familiar. Fim das condições especiais de policiais federais. Em virtude das atividades de risco exercidas por esses trabalhadores, a exclusão do tratamento diferenciado representa uma desvantagem bastante significativa para a categoria. A exclusão de servidores estaduais e municipais. Excluir os servidores estaduais e municipais das novas regras previdenciárias demonstra uma desigualdade entre os trabalhadores, abrindo espaço para novos lobbies e as criações de categorias distintas de servidores. Pensão por morte. Especialistas consideram ilegal proibir a acumulação de pensão e aposentadoria, visto isso que o trabalhador contribuiu para tal benefício. Além disso, desvincular o valor da pensão ao salário mínimo representa uma queda da renda na velhice, o que desfavorece um cidadão. Benefícios assistenciais, BPC e LOAS. As novas regras previdenciárias, se aprovadas, prejudicarão idosos e deficientes de baixa renda. O fim do benefício integral e da paridade. Tais mudanças pertencem ao grupo das vantagens, visto que a categoria alega direitos adquiridos. Mudança no valor da aposentadoria. Reduzir o valor da aposentadoria e a fórmula para o cálculo do benefício obriga o contribuinte a trabalhar por mais tempo. A regra de transição. Especialistas consideram que essa mudança prejudicará a maioria dos brasileiros, visto que criará um degrau abrupto entre pessoas com características semelhantes.